verdade. Elas eram estudantes. Senhoras e senhores, Nádia, por favor, só um minuto. Esse é o Rock Night, começando numa tarde ensolarada. Estou solar aqui, o papo já está há meia hora rolando e isso tudo vai para as gravações. Agora roda a vinheta, é o momento que o Felipe bota aquela vinheta maravilhosa. Duas super convidadas, duas lindas, Nádia e Yakub. É assim que fala, Nádia? Pode ser. Pode ser, depois tu me corrige. E a Fernanda Sequeira, duas amigas queridas. E a gente está aqui rememorando onde a gente se conheceu, como a gente se conheceu, porque a Nádia é uma das idealizadoras do E2 Ecossistema Empreendedor, um movimento muito bacana que rodou aqui em Porto Alegre, que estimulou o empreendedorismo, muitos negócios, negócios de sucesso que ela contou agora há pouco para a gente, né, que já estão faturando milhões. Então a Nádia vai contar um pouquinho desses leões aí que ela matou no passado, mas o que a gente quer saber mesmo é desses leões do presente e possíveis leões do futuro. E a Fernanda Sequeira, que trabalha com projetos de sustentabilidade, mas o principal é que ela é a mãe do Davi. Né? A primeira coisa que ela me disse assim, eu sou mãe do Davi, e isso é maravilhoso, porque o Davi já está sendo criado nesse ambiente de respeito à natureza, de cuidado, mais do que respeito, né, Fernanda? É entender que a natureza somos nós e que não existe lá fora, né? Tá tudo aqui dentro. Mas enfim, ela também tem duas startups, ou pelo menos uma startup que trabalha com resíduos da construção civil, e ela já vai contar para a gente também sobre isso, e a Ulalá, que trabalha com vivências na natureza. Eu achei muito lindo isso, Fernanda. Já já tu vai contar tudo isso para a gente. E a Nádia, né, além de ser uma das idealizadoras, junto com o nosso mestre de cerimônias aqui, Felipe Guedes da Luz B2, e mais uma equipe incrível também, que eles já vão contar para a gente ao longo da nossa conversa, ela é também publicitária, e ela trabalha na Zep Filmes, uma produtora de filmes, uma produtora de conteúdo audiovisual, uma empresa linda aqui de Porto Alegre também, que produz conteúdo para todo o Brasil e para todo mundo. É isso mesmo, Felipe Guedes da Luz? Salve, salve, Cris. É isso mesmo. Não sei nem o que dizer. Prazer inenarrável estar com as meninas aí para essa conversa de hoje. E não sem muitas delongas, vamos ouvi-las. Nádia, como é que tá? Vamos ouvi-las porque eu queria fazer uma já estava muito bom. Posso complementar? Eu também sou publicitária. Opa! A minha formação também é na publicidade, na comunicação. Tá, então eu quero fazer também uma complementação. Eu também sou mãe da Lara e do Gabriel. As nossas afinidades, né? Exatamente. E mães. A Lara, meus filhos já são adultos, a Lara tem 23 e o Gabriel tem 19. E agora, nesse ano de pandemia, a Lara voltou. A Lara já estava desde os 18 no exterior, estudando, trabalhando, e agora ela voltou e estamos todos juntos. Então, a gente mata um leão por dia, mas também a gente tem alegrias. Que bonito. Essa semana eu vi um post que dizia assim, se apresente sem dizer o que você faz. Eu achei tão bacana, porque há muito tempo eu já venho falando também, que eu, assim, na real, eu não faço muita coisa, mas assim, eu sou pai do Bernardo, sou companheiro da Melissa, eu sou filho da Zeleida, filho do Edson. Eu acho que essas coisas representam mais, dizem mais sobre mim do que exatamente o que eu faço ou o que eu gosto. Foi mais ou menos essa ideia, assim, de eu ter falado que eu sou mãe do Davi, porque, de certa forma, ele é a prioridade, né, da minha vida. Ele tem 10 anos, então tá numa fase em que super precisa de mim, e ele está sendo super meu companheiro também, né, nessa época de pandemia, onde a gente acaba, né, ficando só com os nossos familiares, e sou eu e ele. Aí tem vários dias que ele não está comigo, aí eu estou completamente só, então é meu grande companheiro, muito importante. Não tem como não dizer, né, sou mãe do Davi, a prioridade da vida, no fim. Que idade ele tem, Fernanda? 10. 10 anos. É pré-adolescente, ele tá bem naquela fase, assim, começando com hormônios, assim, a mil. A energia. Começando, até assim, eu tenho notado que tá ficando, assim, escurinho, sabe, em cima da boca, acho que são os micropelos. Bigode. O bigodinho.
Essa época agora da vida é uma mudança muito grande, né? Que a gente enxerga neles. É quando realmente a gente vê que o tempo passa. É quando nossos filhos crescem e mudam de fase, né? Sobre matar um leão por dia, isso que o Cris falou agora, de dizer que eu sou filho de tal e tal, isso eu acho que é uma coisa que me acompanha muito, talvez por isso me acho uma natural killer, né? Porque eu sou filha de imigrantes libaneses. O meu pai nasceu no Líbano e veio para cá adulto. A minha mãe nasceu aqui, mas eles eram primos irmãos. E o meu pai contava com 8 anos que ele já tinha arma para se proteger. Ele morava no meio das montanhas, no Líbano, né? Então, isso sim é tu já matar um leão por dia, literalmente, né? Tinha arma para se proteger dos bichos, tinha arma para se proteger, enfim, de saqueadores, o que fosse que tivesse lá no meio das montanhas. Então, eu acho que isso da gente ser filho de alguém imprime uma identidade na gente pela vida toda. Porque eu sou também, além de ser a Nádia, eu sou a turca, eu sou a libanesa, né? Eu sou a pão dura. E como é que fala o teu sobrenome? Como é que fala teu sobrenome? A gente fala Jacob. Jacob. A gente porque na verdade meus pais, meus avós, cada um que entrou no Brasil acabou ficando com um nome diferente, porque o fiscal que ouvia eles na entrada escrevia o que ele ouvia, né? E aí acabou que um tio ficou, um dos meus tios avós era Jorege, o outro era Bugirage e o meu avô era Girage. Ou seja, cada um ficou com um sobrenome diferente, eram 3 irmãos. Mas conforme o lugar que eles chegavam no Brasil, geralmente eles chegavam pelo Porto de Santos ou pelo Porto de Rio Grande, né? Eles recebiam um sobrenome diferente. E esse sobrenome complicado, Girage, é bem complicado, porque é JRA, ninguém sabe dizer. Toda vez que eu vou fazer um exame, alguma coisa que me chamam assim, Nádia, eu fico esperando que vai vir, não vem. Nádia, e daí eu já levanto e vou, porque eu sei que a pessoa não vai conseguir mais dizer nada, entendeu? Ou seja, essa é a minha história de herança de sobrenome. Mas essa coisa de sobrenome, tu sabe que meu sobrenome é um sobrenome super simples, né? O meu último é Sequeira. S-E Queira. Tipo, eu respondo para as pessoas, como é que é teu nome? Fernanda Sequeira. Pode ter certeza que por mais alto e claro que eu fale, eles botam Cerqueira, Siqueira na maioria das vezes, Cerqueira, e gente, tipo, aí eu já falo Fernanda Sequeira, C-S-E Queira, sabe? Mesmo assim, então o sobrenome é uma coisa bem complicada. Sim, é verdade. Mas eu acho também que a gente mata um leão por dia em tudo que é setor da nossa vida, né? Não tem um setor que não tem um leãozinho, nem às vezes uns menores, outros maiores, né? A vida é... Fica com os leões e cria eles por um tempo. Isso aí que tu falou, desculpa, Fernanda, mas isso que tu falou é bem o que a gente fala, eu e o Felipe sempre. Porque se a gente mudar a palavra leão para problema, quem trabalha com criatividade e inovação sempre recomenda: abrace o problema, tenha uma relação amorosa com esse problema, entenda ele com profundidade. Né? Sim. Então, se a gente trocar o leão por problema, acho que é isso. A gente tem que abraçar esse leãozinho, tem que alimentar talvez ele, mas tem que entender esse leão para poder em algum momento ir lá e matar o dito cujo, pobrezinho. Só fazendo assim um disclaimer aqui, né, Felipe? Depois tu bota: nenhum animal foi sacrificado para fazer esse podcast. A gente ama os leões. Esses dias eu vi uma foto muito boa, era um meme, assim, uma menina abraçada num monstro, assim, horroroso, daí dizia assim, eu e os meus monstros, eu criando os meus monstros. Tipo assim, os problemas, é a mesma coisa, ela tirando foto, assim, acho que fazendo uma selfie, sei lá. Então, no momento que a gente reconhece e aceita, acho que fica mais fácil, né, de lidar com eles, com os leões, com os problemas. Eu acho que, para mim, muitos leões, talvez, em vez de problemas, são os medos que a gente tem, né? A gente tem alguns medos que se transformam em coisas tão grandes que às vezes acabam nos atrapalhando, né? E nos brecando de alguma forma no nosso caminho. Então, para mim, leões não são só problemas.
são muitas vezes alguns medos grandes que a gente tem acabam interferindo na vida da gente, né? Me lembrou um Isso pouco, aí. me lembrou um pouco aquela fala até foi um episódio que a gente gravou, que foi aquele, um aberto ali, que está no nosso podcast, que é da neurociência das emoções, que a Cris Vieira trouxe aquela questão da epigenética, se eu não me engano, que é um pouco de coisas antigas, ancestrais, que vêm com a gente, né? Que não é só aquela coisa do DNA das características físicas, né? A cor do cabelo e tudo mais, mas que também pode vir questões de traumas, né? Isso me lembrou um pouco da tua fala aí, Nádia. E aí eu ia perguntar assim, mas aí tu falou assim, também são medos, né? Barreiras, daqui a pouco coisas que a gente tem que enfrentar. Dá uns exemplos aí para nós. Como é que foi também essa trajetória também toda tua, que tu acho que já enfrentou alguns nessa vida. Dá nome para esses teus nomes. leões aí pra gente. Eu acho que qualquer pessoa que tem uma carreira longeva e uma vida já, né, bastante vivida, tem todos esses, tem barreiras, tem obstáculos, né? Isso é normal, isso é da vida. Eu sempre achei assim, problemas ou tu resolve ou tu convive com eles. Se de outro jeito não vai ter, né? Eu acho, talvez. Na minha profissão, eu escolhi a minha profissão, que era meu hobby, e que era cinema, e eu felizmente consegui trabalhar com isso, né? Me formei publicitária e trabalhei com isso praticamente a minha vida, a minha carreira toda. E durante a minha carreira sempre esteve muito ligada à tecnologia. E quantas vezes a tecnologia mudou nesses anos todos? A gente filmava. Primeiro a gente fazia VT, depois a gente filmava com câmera 35mm, depois a gente voltou para as câmeras digitais, ultramodernas. As montagens eram diferentes, agora são de outro jeito, antes eram analógicas, agora são digitais. E agora, de uns anos para cá, que foi mais ou menos quando eu procurei a Perestroika, a gente fez o curso, né, Felipe, acho que 2015, 2014, por aí, uma mudança na tecnologia muito brutal, né? Que na verdade já vinha sendo o ápice desde do advento da internet. Sim, porque eu sou uma pessoa que veio de antes da internet, né? Uma coisa. E aí eu me lembro muito bem do primeiro computador que chegou na agência de propaganda que eu trabalhava, né? Era um computador só para a agência toda usar, a gente tinha que marcar hora, enfim. Mas e aí eu vivi isso também. Pois é, e daí em 2014 a gente começou a ver como mudou a linguagem, como mudou a tecnologia, como mudou a remuneração, como mudaram os modelos de negócio. Daí eu pensei, vou estudar, porque a minha mãe sempre disse assim, vai estudar, que daí tu tem uma profissão. E aí, quando eu disse para ela que eu estava com medo e tal, ela disse assim, mas vai estudar, que nem tu já fez da outra vez, tu já estudou e tu já teve uma carreira, vai estudar de novo, ela disse assim. Então, talvez por ela não ter tido a oportunidade de estudar, ela sempre insistiu que a gente tinha que estudar. E aí eu fui para a Perestroika, conheci o Felipe, fizemos o E2, que eu acho que foi uma experiência muito legal para aprender mais sobre empreendedorismo, já que o caminho era esse, cada vez mais as pessoas, cada uma por si, né? E todo mundo por todos. E foi muito legal a experiência do E2. Conheci gente bacana, como a gente já falou, empresas no início, como a Warren, a gente viu nascer, que agora é uma puta financeira, que está aí faturando milhões. As meninas das calcinhas e maiôs. Foi a Herself. Herself, que estão lançando agora mesmo, eu vi elas lançarem uma nova coleção para o verão, que são para evitar o uso de absorventes descartáveis, né? Então, assim, é muito legal ter visto esse pessoal no começo, ter ajudado eles nas questões iniciais de empreendedorismo, e quanto a gente aprendeu com isso, né? Nós, Felipe, nossa turma toda, né? E daí também teve a Área 51, que foi uma experiência muito legal, onde a gente pôde fazer o E2 lá. A Área 51 foi uma das patrocinadoras do E2, né, cedendo espaço sempre, e onde juntou muita empresa legal, era um condomínio de empresas criativas, a Perestroika e a Zeppelin se uniram e compartilharam o prédio com outras empresas. Então, esses últimos anos foram uma experiência muito bacana. E eu acho que quando estava chegando 2020, muita coisa ainda tinha ainda tinha colheita dessas coisas todas. Porém, com a pandemia, essa colheita foi interrompida. Talvez esse tenha sido o maior leão que eu já tenha visto pela frente.
a pandemia. E esse ano, com certeza, foi o ano mais difícil da minha vida, porque foi o ano que eu perdi meu pai, que eu tive que cuidar dele nos últimos 3 meses da vida dele, que foram bem difíceis. E eu e meu irmão e minha mãe cuidamos dele. Então, para mim, esse ano, eu gosto muito de leão, então é difícil para mim achar que um leão é uma coisa ruim, né? Mas porque eu acho o leão um animal majestoso, eu acho sensacional um leão, lindo, né? É uma coisa, é o rei mesmo, né? Com aquela juba toda, aquela força, e é lindo, é um animal lindo. E esse ano de 2020, eu nem sei o que ele é, se ele é um leão ou não, mas talvez seja, como diz o Dad Schneider, um insano, em vez de um ano. Ele foi um insano. Eu acho que é uma boa descrição do que foi esse ano. Mas a gente está aí, a gente está vivendo, teve momentos muito difíceis e a gente tem que passar por isso. E felizmente a gente tem uns aos outros, e a gente pode dividir os assuntos. Essas conversas do Rock Night para mim têm sido muito legais, dividir isso com vocês e ouvir as opiniões de vocês sobre esses leões todos que andam por aí, que às vezes são assustadores, às vezes não. Às vezes acho que são desafiadores, eu acho que isso até é bom, né? E eu falo muitas vezes, né? Só quero ver como vai ficar esse podcast. Quem consegue falar sem dizer né? É difícil, né? Nádia, depois eu quero que no tweet tu explique para nós o que é o E2, tá? Porque daqui a pouco tem muita gente nos ouvindo e não sabe o que é o E2, o que foi o E2. E, então, assim, você ou o Felipe depois nos expliquem direitinho. Mas, tá antes eu queria saber da Fernanda. Que Hum. leões que a animam ou a assombram ou que ela enfrenta no seu dia a dia aí? Conta pra gente, Fernanda. E que enfrentou, né? Ou que enfrentou. Eu já enfrentei muitos leões, acho que como todo mundo, né? Acho que faz parte da vida enfrentar leões. A vida é um enfrentamento, né? Seguido. Mas assim como a Nádia, eu admiro muito o animal leão e acho que nele, assim, a gente vê que tem força, que tem uma... Enfim, carrega muitos símbolos, né? E eu, como uma leonina, bem leonina, adoro o leão, sou fã. E eu acho que um desafio meu, assim, pessoal, também era recuperar um pouco do meu leonismo, sabe? Então, eu acho que eu estou num momento agora de enfrentar essa coisa de me impor como leão. Ó o barulho. Tá muito alto. Não, pode tocar. Agora, até falando um pouco dessa conversa, eu sou uma pessoa que estava com muitos medos. Medos não, mas desacostumada a me expor, a falar de mim. Então, eu tenho enfrentado isso nos últimos dias, assim, participei de algumas coisas. E isso, para mim, é enfrentar um leão, porque eu sou uma pessoa super comunicativa, mas eu tinha um receio, assim, de me falar ao público, assim, para muitas pessoas, me travo totalmente. Então, um belo de um exemplo de um enfrentamento de leão. Nos últimos anos, eu agora, desde 2016, mais ou menos, eu acho que eu estou enfrentando o leão da minha busca, assim, por mim mesma, sabe? Pelas coisas que eu realmente estou a fim de fazer, né? Estou me redescobrindo. Então, esse é um leão, assim, o mais importante que eu tenho enfrentado. E até de botar esses projetos aí na rua, nos quais eu acredito, né, que são ligados à sustentabilidade, à natureza, a importância dela. Sempre fui assim uma apaixonada por estar na natureza. Eu faço alguns esportes radicais e cresci nesse ambiente, indo para fazendas, assim, no meio do mato, enfim. Mas durante muito tempo, eu acho que falando de mim, assim, muito pessoal isso, gente. Não, né? Durante muito tempo... Eu tô adorando. Durante muito tempo, eu acho que eu fiquei, assim, fazendo coisas muito para os outros, né? E aí fiquei cuidando dos outros, trabalhei com meu pai há alguns anos, até 2016, fora da minha área, né? Que era a publicidade. E aí eu trabalhei com ele num restaurante.
justamente para ficar ao lado dele, ajudar ele, sabe? Porque ele estava com alguns problemas, assim, de saúde, enfim. E aí, antes disso, tinha sido mãe, aí fiquei, né, o Davi pequeno, fiquei muito cuidando dele. E aí, em 2016, acabou tudo. Na verdade, foi um pouco depois. Enfim, tem tantos leões, gente. Mas eu acho que esse leão da gente descobrir o que nos faz feliz, tá? Essa é a minha busca. E além de descobrir o que faz sentido para mim, é ajudar as pessoas a viver coisas felizes também, aonde elas, por exemplo, esse projeto de ajudar as pessoas a conectar com a natureza, viver essas experiências, isso faz as pessoas felizes, né? Então, proporcionar essas vivências é ajudar as pessoas a se reconectarem consigo mesmas, né? Então, esse é o grande leão. Eu acho que tem tudo a ver com esse momento atual. Acho que está rolando essa onda das pessoas se darem contas de muitas coisas, né? Por exemplo, estarem mais perto da família e reconhecerem, né, da importância que isso faz no crescimento dos filhos, por exemplo, estar presente. E também muita gente acabou perdendo, né, familiares pela Covid, muita gente, né, morreu. Então, muita gente se dando conta por que eu não fiz diferente, não estive mais próximo. Então, acho que é mais ou menos por aí. Essas são as minhas reflexões, assim, do momento e que me direcionam, assim, para as minhas atividades. É mais ou menos por aí. Bom, uma coisa... Falar, perguntem, que é melhor do que eu ficar falando. Senão eu vou falar. Eu queria ouvir mais de vocês também, assim, posso contar um pouco aí da vida de vocês, a questão de ter filhos, né? Como é que é nessa loucura toda aí, quando tu tem ali só muito do lado profissional e cita a questão de ter filhos. Antes, né, nos bastidores, estava contando um pouco aí do Davi ter sido um companheiro muito, muito grande contigo, Fernando. Como é que é essa criação dos filhos, assim, esse leão que é as crianças e que o Davi já está com 10 anos, eu não lembro agora o nome dos filhos da Nádia, agora não lembro, mas já está com 19, 20 e poucos anos ali, né? Como é que foi aí, principalmente também pegou umas transições, a Nádia pegou essas transições de criar os filhos já um pouquinho antes da internet, que já o pós, né? E o Davi já uma criança já toda tecnológica. E como é que são esses leões? Posso comentar rapidamente? Claro, pode. O Davi, sabe que, assim, desde pequeno, eu sempre levei ele para acampar, já levei ele para a Amazônia, para o Jalapão, para fazer trilhas por aí. Então, assim, para o meio do mato, para passeios onde as pessoas ficavam muito surpresas, as famílias, amigas próximas, né? Mães, pais dos amiguinhos dele, ficavam, como é que viaja com o Davi? Como é que tu viaja com o Davi pequeno, ainda mais para o meio do mato da Amazônia? Como é que faz? Eu habituei ele, assim. Mas aí, ao mesmo tempo que eu via as pessoas impressionadas, eu via que elas tinham muita vontade, sabe? De acampar, por exemplo. Muita gente com vontade de acampar e nunca teve coragem. E aí, foi daí que surgiu a minha ideia da Ulalá, que era de organizar esses eventos, essas viagens, para as pessoas que não se permitem, né? Porque as pessoas não se permitem com criança pequena. Se tu vai, por exemplo, numa excursão, sei lá, numa viagem em grupo, quando tu tá com criança, tu acaba sofrendo certo preconceito, porque às vezes a criança faz um pouco mais de barulho, né? Já fica todo mundo te olhando, assim, meio torto. Então, organizar um grupo onde todas as famílias têm crianças e proporcionar experiências, assim, direcionadas a esse público, foi um start, assim, que eu tive da minha vivência como mãe e de ver do quanto as pessoas tinham essa vontade. E aí é muito doido, assim, porque daí eu sou super da natureza, sempre proporcionei isso para o Davi, incentivei esse contato, só que ele é super da tecnologia, ele não dá bola para um acampamento, todo mundo fala, o Davi adora, né, ir pro mato, por causa do Davi, eu disse, não, eu amo, é muito mais por mim, ele nem dá bola, sabe? Às vezes ele fica lá na barraca, onde for, assim, no celular, eu deixo. Mas ele é muito tecnológico e eu achei que ele ia ser mega ultra da natureza e não, sabe? Mas eu acho que o importante é ter, sabe, as duas coisas, conseguir equilibrar, né? Não ficar só
na tecnologia, porque não adianta, é o mundo de hoje, principalmente agora na pandemia, então não tem como fugir muito. Eu posso dizer que quando nasceu minha primeira filha, Lara, parece que foi quando eu caí no mundo, assim, né? Eu tinha um filme na época que chamava Quero Ser John Malkovich, que as pessoas entravam na mente do John Malkovich. E quando elas saíam, elas eram jogadas tipo de um helicóptero, elas caíam no meio do mato, só que elas caíam de uma altura enorme e elas levantavam como se tivesse, né, nada acontecido. Então, para mim, foi a minha queda, a primeira queda foi aquela, cair no mundo agora com a Lara, né? A Lara nasceu em 97, nosso primeiro computador pessoal era um Compaq, e o Compaq foi quando a Lara começou a mexer, tinha um programinha infantil que cada tecla que ela citava, que ela apertava, falava a letra em inglês. Ou seja, a Lara meio que foi alfabetizada em português e inglês, acabou falando tão bem que foi estudar fora em seguida, que pôde, né? Mas o que eu gosto muito disso, Fernanda, também. Eu levei sempre meus filhos muito para a natureza. Eles têm uma avó que mora em Osório, perto das lagoas ali, e sempre acamparam, a família sempre acampou na beira das lagoas. E durante toda a infância deles, eles iam passar um mês com a avó na beira da lagoa. Uma casa, Ai, que delícia! Uma barraca tão antiguinha que era, uma casa muito antiga que tem até hoje, a gente chamava de tapera. E na beira da lagoa. A única regra era escovar os dentes. Inclusive, o banho, muitas vezes, era o banho da lagoa. Eu fui bandeirante, então também tomei banho de açude, lavei louça de fogo de chão no açude. Então, eu quis que meus filhos, e felizmente a gente teve isso foi proporcionado pela família do meu marido, né? Foi muito legal isso. Porque eu sou muito, na verdade, nasci em Porto Alegre, também sou muito metropolitana. Gosto, tem um pouco, já gosto um pouco de conforto. Mas tem uma coisa que eu li num livro do Amir Klink, que me impressionou muito e que eu quis fazer com os meus filhos, e que eu acho que é a base. Eu também levei meus filhos para todas as viagens, quando as pessoas diziam, não leva filho pequeno para viajar, vai ser muito cansativo, vai ser muito perigoso. Não, vamos levar sempre, porque, né, são nossos filhos. E o Amir dizia assim, um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor, conhecer o frio para desfrutar o calor e o oposto, sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser. Ou seja, não quero ler um livro inteiro aqui, mas esse trecho, para mim, é muito importante. Leva teus filhos para conhecer o mundo junto contigo, para eles fazerem o juízo de valores deles e para eles saberem para onde voltar. Então, quando a minha filha, com 18 anos, saiu de casa, sozinha, atravessou o mundo para estudar, eu disse para ela, tu sempre vai ter para onde voltar, vai ver o mundo, né? Mas não esquece que a gente está aqui te esperando sempre. E assim foi. A Lara fez uma faculdade muito legal chamada Minerva, passou um semestre em cada país, se formou, estava trabalhando lá e a pandemia interrompeu os planos dela também pela raiz, assim, né? Acabou com toda a autorização que ela tinha de trabalho, que tinha um prazo, né? Enfim. Mas ela está aqui, continua trabalhando pela internet. Meu filho, eu acho que isso foi bom para o meu filho, que já não convivia tanto com a irmã, agora eles estão convivendo. Muitas vezes eles se unem contra os pais. Tem disso também, né? Dois. Claro que na boa a gente discute muito aqui em casa sobre todos os assuntos. Isso também é um hábito muito legal, que eu acho que a gente tem que ouvir eles e tem que fazer eles nos ouvirem, né? A gente tem que formar cidadãos, né? Que pensem por si só, que tenham as suas experiências. Não adianta a gente querer ensinar na teoria só, eles têm que viver. Eu acredito nisso também. Eles têm que ver o mundo. E eu vi esses dias o Timóteo, acho que foi no Do Amor, né, Cris, Felipe, que ele disse assim,
que o pai dele disse que se era para escolher para ficar com alguém, ele ia ficar com a mulher dele. Ah, eu escutei isso. Os filhos iam ir para o mundo, né? Não seriam mais dele. E a mulher dele ia acompanhar ele durante a vida toda. Daí eu pensei, Faz sentido. É um pouco difícil isso, né? De dizer que a gente cria os filhos para o mundo. Isso é uma coisa difícil da gente aceitar, né? Mas a gente... Ai, não era o Timóteo, era o Diógenes. Desculpa. Eu escutei isso. E eu achei muito interessante ele dizer isso, mas eu fico pensando, eu tenho uma cunhada que diz, mas quem é que inventou isso, que os filhos são para o mundo? Eles começam a sair de casa, né? Mas, enfim... Sabe que eu tô vivendo um pouco dessa dor também, né? De desapegar dos filhos, mas assim, é doído, né? Porque o meu guri também está na iminência agora de entrar na faculdade, ele concluiu o 4º ano do ensino técnico esse ano e ganhou o prêmio de uma mostra que ele participou, ele está muito feliz. Muito legal. E aí outro dia cogitaram dele morar em outro lugar, e assim, claro que a gente vai, né? Cara, mas isso dói. Claro! Gente do céu. Mas não vamos muito longe. Só de pensar. Mas não vamos muito longe. O meu tem 10 anos, né? E ele sempre foi um grude comigo, né? Assim, sempre eu era preferida do que muito mais, ele estava assim, era grude comigo do que o pai dele. E aí, de um tempo para cá, ele, principalmente depois que nós nos separamos, que foi início do ano passado, ele sabe que ele prefere ficar na casa do pai. E ele fica me perguntando, vamos ligar pro pai, eu quero ir para lá, não sei o quê. Agora eu já me acostumei, sabe? Mas assim, principalmente agora na campanha, que o Marcos estava trabalhando bastante, então não pôde ficar muito com ele. E como ele sofreu, sabe? E aí, alguns dias eu fiquei chateada com ele, mas ao mesmo tempo é o pai dele também, não preciso, né? Tem uma fase que eles se identificam mais com o pai, e eu acho que isso é saudável, é ótimo, mas já me doeu também, sabe? Ai, poxa, não gosta de ficar comigo. Eu disse, felizmente, o Gabriel era mais caseiro, ficou com a gente, né? Mas o Gabriel agora tem quase 20 anos, o Gabriel tem namorado, o Gabriel já passou numa seleção para estágio, então daqui a pouco o Gabriel também está voando por aí, né? Já está voando por aí, não voou mais por causa da pandemia, senão já estava mais voando ainda. E aí, a gente, eu e o meu marido, a gente tem que, né, reaprender a viver sem estar disponível só para os filhos, né, na nossa vida pessoal. Essa coisa dos filhos, quando eles nasceram, a gente vê o que realmente é importante na vida. Então, tem coisas de trabalho, muitas vezes, que estressavam a gente muito, e a gente pensava assim, eu pensava, é só trabalho, né? Sim. Filho é outra coisa, é outro departamento. Mas é uma experiência indescritível. Eu acho que todo mundo que puder ter essa experiência é como ter a plenitude sobre a Terra, do que tu pode, todas as tuas possibilidades. Se tu não tiver filho, eu respeito também as decisões, mas eu acho que a possibilidade, testar todas as possibilidades enquanto tu caminha sobre a Terra, e ter filhos é uma delas. É um aprendizado constante, né? Tem uma frase que diz de céu e inferno, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Céu e inferno tem as preocupações, que a gente se preocupa demais, mas ao mesmo tempo tem as alegrias. Até falando sobre um pouco do tema, assim, que a gente comentou do Leão por Dia, qual era o leão por dia que tu, né, batalhava pelo... né, no teu dia a dia ali, como empreendedora, estudante, né, no teu trabalho, como pessoa, né, como mulher, e aí tu vira mãe e muda Tudo. Teu leão por dia é para meio que olhar para aquele ser humano, né? E tem uma coisa que eu acho muito legal, que é essa coisa das habilidades, né? A gente como mãe, eu acho que acho que pai também, não sei, deve ser diferente, né? Eu acho que sim, acho que é diferente, mas com as mães em especial, a gente acaba desenvolvendo habilidades, assim,
que são coisas que nos exigem no dia a dia de atender uma criança, de identificar o problema ali quando é bebê, sabe? Percepções. Então, eu acho que é muito aprendizado. Eu acho que o papel de ser mãe, assim, deveria ir no currículo, inclusive. Mas tem que estar no currículo. Não está no teu, Fernanda? Não! Tá. Então bota lá mãe, né, bem grande, letras maiúsculas. 10 anos um Lattes. Essa foi uma discussão recente aqui em casa, quando eu estava fazendo um currículo, né? E o meu marido disse, não, bota em mãe da Lara e do Gabriel. E a Lara disse assim, a Lara, do alto de seus 23 anos, como assim? O que tem isso a ver com o currículo? Bom, Na verdade, a reconstrução que a gente faz hoje, na verdade, é que até pouco tempo atrás, eu acho que, se não me engano, deve existir ainda, nas entrevistas você pergunta se tu é mãe ou se tu pretende ser mãe, e isso era uma coisa negativa, porque como assim? Então quer dizer que tu não vai se dedicar tanto tempo aqui na empresa, que tu, né, vai ter que dar umas saídas, ou tipo, tu vai atrapalhar a rotina. Se tu tá pensando em ser mãe em seguida, quer dizer que eu vou te perder aqui por um ano. Era uma coisa ruim, assim, e não perguntavam isso pro homem, tipo, tu tem filho, tu pretende ser pai, algo desse tipo, né? Engraçado. E hoje, na verdade, a gente quer olhar para uma outra lente. Cara, se tu é mãe, quer dizer que ela tem várias habilidades. Ela é uma pessoa que... faz multitarefa. Tem um olhar do cuidado, tem já uma outra... Né, vamos olhar para um outro... Será que as empresas estão pensando assim, Felipe? Acho que poucas, hein? Eu acho por isso que eu quero dizer, eu acho que ainda existe hoje, bem menos, mas que até pouco tempo atrás era, assim, questionado isso. Há pouco tempo atrás, eu estava conversando assim, com uma amiga minha, ela comentando, cara, quando eu fiz entrevista numa empresa que a gente trabalhou juntos, ela foi perguntada assim, isso eu estou falando de algo de 10 anos atrás. Olha, mas eu, por exemplo, eu trabalhei, nas minhas 2 gestações, eu já estava na Zeppelin, trabalhando entre amigos. Isso foi sempre muito legal, muito bem-vindos os filhos de todo mundo. Mas quando eu voltava, depois de 4 meses fora, sempre tinha alguma coisa que eu tinha perdido, né? Eu não tinha participado de alguma coisa que eu tinha perdido, ou eu atendia determinadas agências que daí houve uma reorganização e eu não retomei todas. Enfim, apesar da gente estar entre amigos, saber, né, que isso é uma coisa da vida, que isso ia acontecer, que eu ia voltar, tinha essa questão, sempre teve essa questão do lado profissional, né? A menos que tu seja uma daquelas mães que sai, fica só 1 mês e meio, 2 meses fora, o que eu acho um absurdo, que eu acho que nem eu também. Dos 4 meses no mínimo, né? Tem gente que consegue ficar até mais, mas enfim, eu acho que é importante. Aquelas mães que já saem em seguida, eu acho muito difícil, eu não sei como elas conseguem. Tu sabe que eu tenho uma história de uma amiga que teve filho um pouquinho depois de mim, assim, uns dias, lá no Rio. E aí o Davi tinha alguns meses, eu fui para o Rio e visitei ela. Tinham acho que 8 meses as crianças. E aí ela não sabia botar a criança para dormir. Meu Deus. Ela, porque ela não dorme. Por quê? Porque ela saiu do hospital, foi para casa com uma babá. E aí a babá cuidava da criança e ela continuou trabalhando, só que em casa. E aí ela não tinha. Aí quando ela me contou que chegava na quinta de tardezinha, sei lá, sexta de manhã, ela já começava a ficar tensa, porque a babá ia embora no fim de semana. Então, quer dizer, não criou uma intimidade com o seu próprio filho, não sabia identificar as necessidades. E daí eu fui lá, ela foi botar a criança para dormir depois assim, do almoço, né, na casa dela. E aí ela disse, porque ela não dorme nunca, ela acorda toda hora. Daí acompanhei ela até o quarto. Tipo, ela não escurecia o quarto da criança. Ela não sabia como fazer a criança dormir. Botava a criança no bercinho e reclamava que a criança não... Então, assim, eu acho que uma mãe, tu tem que ser a pessoa que mais conhece o teu filho. Né? É tu que vai dar o amor, tu que tem que criar essa relação. E se tu não tem esse período para te adaptar a essa criança, tu não vai te conectar nunca mais. É muito difícil. Então, essa história me chocou muito. Mas uma coisa difícil que ninguém fala é que a amamentação não é uma coisa fácil, não é todo mundo que consegue, é difícil, machuca, tal e tal. Mas depois que tu consegue, é tão prazeroso, é uma conexão tão linda quando tu consegue, né? Ou então, poder aconchegar o filho, mesmo se não for amamentando com o peito, se for uma mamadeira.
Mas tu tem o teu tempo, né, com a criança. Tempo com a criança. Então, eu acho que a mulher que é profissional e tem filho, ela tem que saber dosar. Tem que ter um equilíbrio aí. E o filho sempre vai, parece que sempre que a gente está devendo para alguém. A gente está sempre devendo. Ou é para a gente, para nossa carreira, ou é para o nosso filho. Um dos meus filhos dizia assim, mas para que tu vai trabalhar? Eu disse, a mãe vai trabalhar, depois a mãe pode comprar brinquedos. Mas eu já tenho muitos brinquedos. É que o que ele precisa mesmo mais, o que tinha mais importância era a tua presença. Então, era o que ele queria dizer. E eu acho assim... Depois se busca também, né? Tu perde uns meses ali, mas depois corre atrás e tu, né, entra de novo no mercado de trabalho. Mas aquele tempo vai estar perdido pro resto da vida se tu não aproveitar ele. Eu apoio também. Eu acho que as mães tinham que ter 1 ano, inclusive. Tá? 1 ano de licença maternidade. E o pai junto, e o pai uns 3, 4 meses, pelo menos, também junto. Mas é uma coisa meio utópica, eu sei. Hein, Fernanda, mas essa utopia parece que se concretizou, se realizou em 2020. Porque antes tu falava, né, de que com a pandemia a gente teve que ficar em casa e se reconectar, trouxe essas palavras reconectar. E eu pensei nisso. Que o ato de estar em casa, sair daquela rotina louca que a maior parte das pessoas tem, isso é um parêntese bem grande aqui para os privilegiados, poucos privilegiados, nós que puderam estar em casa, né? Evidente. É importante a gente fazer esse recorte. Mas para essas pessoas que puderam sair da rotina do trânsito, da vida louca do trabalho, dessa correria, do pensar muito no trabalho, me corrija se eu estiver errado, e poder se reconectar com a casa e tudo que envolve a casa, ou seja, as pessoas que moram nela, os cuidados até com a própria casa, a estrutura física também, acho que isso aconteceu muito. Isso meio que se aproxima dessa utopia que tu citou. Mas eu acho que de poder estar com as pessoas, de poder estar com os filhos, de poder entender de fato os seus problemas, anseios, necessidades. De poder enxergar, por exemplo, acompanhar as aulas no começo da pandemia. Agora eu não acompanho as aulas do Davi, mas no começo eu estava ali junto, né? Acompanhando a aula e aí tu começa a ver até as dificuldades do teu filho, né? Porque ele indo para o colégio, tu não tá acompanhando. Tá, tu acompanha sim. O caderninho. Não, tu vai lá nas reuniões e tal, tu dá uma olhada de vez em quando no caderno, agora acompanhar e escutar a aula, eu escuto a aula, né, do Davi, ele tá na aula, eu tô escutando os temas abordados, aí a relação entre os colegas, o que dizem um para o outro, aí, sabe, um monte de detalhezinhos, assim, que são importantes, muitas vezes, para uma conversa, para te ter com teu filho sobre alguma coisa que rolou ali que tu não achou legal, e aí tu tem essa oportunidade. Então, eu acho que também, ao mesmo tempo que a gente teve esse privilégio de poder ficar em casa, trabalhando, também teve um outro lado de muito trabalho, né? Muita gente acabou trabalhando muito mais tempo e se embananou totalmente com tarefas da casa, cuidado dos filhos, aula dos filhos, o seu próprio trabalho, e aí, né, fazer comida, nananana, então também gerou muita confusão. Então, tem esses dois lados, mas eu acho que o mais importante foi esse de poder enxergar, né? O que está rolando mesmo ali com teu filho. Porque o meu, por exemplo, ele saía de casa de manhã cedo e voltava no meio da tarde, quando não tinha atividades essas, daí até às 5, né? O horário do colégio dele até às 3, 3h30. Então, mais uma atividade chegava às 5. É muito tempo longe, né? Então... Será que a gente vai se habituar à velha rotina? Distante das pessoas? Porque eu também, eu saía de casa sem ver meu filho, ou via ele indo na van às 7 horas da manhã, e a gente chegava todo mundo junto 8 da noite, aquela coisa de comer, e cansado, e dormir. Então a gente se via 2, 3 horas por dia, 4 talvez. E agora a gente está juntinho o tempo todo. Delícia, né? Mas olha, mais ou menos. De vez em quando eu tenho que ir lá no quarto dele e ficar na volta dele lá também. Porque, como ele também é da tecnologia, Fernando, fica lá o dia inteiro, assim, né? Ou namorando, ou conversando, ou jogando. Por isso que tu tá com medo. Com ele. É por isso que tu tá com medo do lance da ideia, da hipótese de ele ir morar em outro lugar para estudar.
É minha carência, velho. Aí eu vou lá, encosto nele e fico lá com ele, só olhando ele. Assim, Diga, Nádia. Mas eu acho que eles vão, a gente vai gostar também, né? Porque a gente gostava de sair com eles saírem com a turma deles. Então, eu acho que quando a rotina, sim, ela tem seu lado bom, seu lado ruim. A rotina, como era antes, tinha o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Eu acho que esse é um tipo de um equilíbrio que a gente vai conseguir depois ou não. Tem um outro filme que eu gosto muito, que é o Lost in Translation, que o Bill Murray diz para a personagem, né, que está perdida na tradução, não me lembro o nome da atriz agora, que os filhos crescem e se tornam as criaturas mais deliciosas da gente conhecer e conversar. E essa pandemia, para mim, tem sido assim, a gente tem conversado muito. Eles são criaturas deliciosas para mim, ouvir e falar. Então, eu tenho aproveitado muito esses momentos, mas eu sei que assim que puder, vai todo mundo sair voando por aí. Assim que eles tiverem uma oportunidade, que nem o filho do Cristiano, é só esperar um momento. Isso é certo que os filhos, porque é a vida deles que eles estão construindo, né? É difícil da gente aceitar, Cris, é muito difícil. Ele é um leãozinho que tu tá criando. É o leão que tu te abraça e que tu não quer soltar. Isso é verdade. Não. Nós somos leoas, né? As mães que são super protetoras. São leoas. Não é que eu não queira soltar, né? Eu tenho plena consciência do que está por vir, mas é interno aqui, por enquanto dolorido. está interno, é dolorido. A dor que tu tem que aceitar. Mas eu acho que uma dor pior ainda é o teu filho não querer ir para o mundo, querer ficar embaixo da tua asa para sempre. Isso sim é um problema, né? O Pedro Demo, autor, acho que ele é um pedagogo, alguma coisa relacionada à pesquisa, ele é um cientista. E ele fala muito isso. Se bem que hoje os tempos são outros, mas quando ele escreveu o livro, acho que foi na década de 80, 90, ele falava que o filho que não deu certo é o filho que fica em casa. É esse filho que não sai da aba da mãe e do pai, porque em tese, né, Nádia, a gente tem que criar os filhos, ou pelo menos que a gente ouviu muito dos nossos pais também, para o mundo, a gente ouve até hoje, né? E o próprio Almir Klink reforça isso, né, de viajar e conhecer com seus próprios olhos, até para diminuir a nossa arrogância em relação a esse mundo que a gente vive. Então, sim, eu ainda acredito nesse dizer do Pedro Demo que a gente tem que criar os filhos para o mundo e que o filho que não dá certo é esse filho que não sai de casa, que não vai construir a sua própria família, a sua própria rotina, os seus trabalhos, por mais dolorido que seja isso, né? E eu queria fazer um outro parênteses agora, também botando o Felipe na jogada, porque o Felipe é o único que não tem filho aqui ainda. E ainda porque, assim, não sei, eu acho que ele já me manifestou em algum momento que agora ele vai confirmar isso pra gente ou não, se ele vai querer ter filho ou não, né? Mas, enfim, ele tem uma parceira, tem toda a estrutura para isso. O circo né? Tá armado. Tem todo o alvará. Mas o que eu quero dizer é que a gente tem leões que depois que a gente tem filho, esses leões se tornam os gatinhos de nada, na verdade. Verdade. E a gente dá tanta importância àqueles leões. Eu tenho... Cara... Acorda para a vida, vai ter filho. É verdade, é verdade. Não, eu lembrei de um outro leão aqui que é bem, que a gente enfrenta assim, um desafio nosso, que eu enfrento pelo menos, é saber lidar com as frustrações dele. Porque a gente tem uma tendência a não querer, né, que eles sofram, que eles tenham frustrações. E aí, esse momento complicado, ele quer atender, ele, né, tá incomodado, queria estar com os amigos dele, não, não pode. E aí, tu quer fazer as coisas por ele, daqui a pouco tu tá criando um leão, um monstrinho, né? Aí é monstro, não é leão, é outro. Então, assim, do quanto também, né, tava conversando sobre isso, do quanto é importante também eles lidarem com as frustrações para poderem ir para o mundo, né, lidar com esses problemas e ser mãe leoa até onde, né, essa mãe protetora. Então, saber dosar essas coisas é um baita de um desafio. Eu acho. Isso que tu falou, desculpa, Nádia, mas deixa eu só trazer um relato aqui também.
E acho que isso até alguém já falou, já escreveu sobre isso, que essas criaturas de hoje não sofrem, ou que são, né, o sofrimento é diferente. E eu me recordo que quando eu era adolescente, eu sofria tanto por amor, eu ficava recluso, eu botava um disco do Smiths lá para ouvir, sofria aquela fossa tremenda, fechava Eu também, eu também. Mas o que eu quero dizer com isso é que o sofrimento é importante e a gente acaba, enquanto pais, às vezes amenizando ou não deixando essas criaturinhas, nossos filhos, sofrerem, seja por motivos, né, amorosos ou qualquer outro problema. Mas da importância do sofrer, porque isso cria casca. Isso, exato, eles vão estar mais preparados. Exato. Claro. Então é fundamental sofrer e ficar sozinho. Agora eu lembrei esse autor, que eu não vou lembrar quem falou agora, comentou que as criaturas de hoje não ficam sozinhas. Nós não ficamos sozinhos. No momento que a gente se sente solitário, a gente entra para dentro disso aqui. E ali dentro está um monte de gente legal e a gente conversa, coisa e tal. E o problema é essas gerações mais novas, né, que vieram depois da internet, porque elas não sabem o que é solidão. Estão sempre conectados. Estão sempre conectados e essa solidão é importante também para criar essa casca, né? Que é ficar lá. E para a gente ter contato com os nossos sentimentos, né? Porque isso é também. Muito reconhecer, conseguir reconhecer, ter o tempo para elaborar. Eu era muito assim também, como eu ficava no quarto escutando as músicas, assim, chorando, discutia, chorava, curtia uma paz. Eu acho que eles não sabem que é isso. Mas eu acho que eles têm, só que é do jeito deles, é outro jeito, mas eles continuam tendo. Será? Não, o meu não teve ainda. Conectados sempre, eu tenho, às vezes eu tenho a tendência a achar que eles estão mais sozinhos do que nós éramos. Se nós procurávamos, nós tínhamos a turma e nós tínhamos que ter o contato físico, porque nós não tínhamos outra opção. Só que tu estar conectado não é a mesma coisa, tu estar conectado pela tecnologia ou tu estar conectado pela pele, né? É diferente. Então, eu acho que tem perdas e ganhos durante todos esses leões que a gente encontra, tem perdas e tem ganhos. A gente tem que saber dosar. De novo, o equilíbrio, né? Dessa coisa da tecnologia, da natureza, que nós somos natureza, e também do virtual com o físico. Então, Cris, eu não tô. O Felipe não tinha que dar uma declaração para nós aí? Nos perdemos, desvirtuamos. Eu acho que essa declaração é bombástica. Não é bombástica nada. Então, era para explicar em um tweet o E2, é isso? Não. Quando é que tu vai ter filho, Felipe? É que tu vai ter, né? Também tem isso. Deixa as pessoas serem como elas quiserem, né? Eu faço a brincadeira do futebol, né? Quando o cara se machuca e faz treinamento sem bola ali, né? É só aquecendo. Não, agora a gente já está entrando em campo, já estamos participando e quem sabe em breve aí, em meio à pandemia. Vai nascer um mini Covid. Mini Covid. Não, mas a pergunta não é para constranger, é para saber se está no plano mesmo. Não, tá. Eu tenho casais que não querem e é super legítimo. Não querem, ou um ou o outro não quer e é super legítimo. Porque é uma puta responsa, não só os pais, mas assim, perante ao mundo, colocar mais gente aqui para dentro. É aquela eterno pensamento e que depois eu, Felipe, fazia muita conexão com o empreendedorismo em si, né? A gente espera o momento perfeito. Nunca chega, né, o momento perfeito. O momento ideal. Não existe isso nunca na vida. Não, tipo assim, sei lá, não, a gente mora aqui num lugarzinho porque eu não tenho o carro ideal, porque eu não tenho a casa ideal, eu não tenho a grana, sabe? A gente sempre vai dar uma desculpinha, nunca vai ter esse momento ideal, que é a mesma coisa com as nossas ideias, com nossos projetos, né? A gente, eu estou esperando ainda lançar porque eu ainda não criei o site, eu não criei não sei o quê, não... a gente dá um monte de desculpa e não vai de uma vez e encara que depois vê que todos aqueles probleminhas, todas as desculpinhas lá, são aqueles leões que a gente achava que era demais e que na verdade são uns gatinhos, né, que não são nada. Então, hoje chegou, né, a gente chegou
Isso, né, não foi só uma coisa minha, do Felipe, ou somente da minha esposa, né? Foi em conjunto do tipo, cara, vamos ter, vamos ter. Já era uma coisa que do ano passado, assim, que a gente já pensava, assim. Eu vou te dizer uma frase que me disseram quando eu estava me preparando para ter a minha primeira filha. E eu pensava, mas o que eu tenho que fazer para me preparar? Porque eu sempre fui muito de planejar, né? Eu sou de outra época, né? E aí era uma senhora que para quem eu trabalhei, meu primeiro emprego, eu era secretária de uma pediatra, quando eu era estudante ainda. E ela me disse assim, a maior preparação é psicológica. E esse é um lema que eu carrego para tudo na vida. A maior preparação psicológica para nós humanos é o único jeito, sempre, né? Vamos se preparar psicologicamente, porque o resto a gente dá um jeito, né? Sabe, eu tenho uma opinião, assim, eu acho que, para mim, pelo menos, foi assim. E eu sei que não é para todas, mas eu acho que a maternidade, a paternidade faz parte da vida, né? Então, assim, é uma coisa natural. Se tu tá tranquila, se tu não tem, claro, se tu tá numa situação onde, sei lá, o pai da criança não quer assumir, claro, tem várias situações adversas. Mas, no geral, assim, é uma coisa natural, né? Não sei, se tu não sei, para mim foi assim. Eu também tive uma experiência, eu morei fora e aí cuidei de criança em Londres, cuidei de várias crianças, eu amava, adorava, eu sempre quis muito ser mãe. Então eu já tinha tido essa experiência e foi uma coisa muito natural. E aí eu acho que é bem isso. Quando eu fui mãe, eu morava junto já e sempre quis ser mãe. Aí a gente deu uma relaxada, assim, se rolar, rolou, mas nunca pensou que ia rolar, né? Assim, era uma coisa que eu queria muito, mas não achei que eu ia ser mãe já, assim. E aí foi um tremendo susto. E quando nasceu foi super natural e eu, sei lá, eu acho que é da nossa natureza isso. Então, eu acho que todo mundo teria que experimentar. Todo mundo tinha que ser mãe, tinha que ser pai, mas respeito muito quem tem a decisão de não Eu exercer. acho também que é da nossa natureza, mas nós somos os animais que têm consciência, então por isso a psicologia é importante. Por isso que eu digo, se tu tá com tudo certo a princípio, se o pai e a mãe querem, se tem uma estrutura mínima, né? É um amor que brota, né? Tu já está racionalizado demais, viu, Fernanda? Essa coisa de estrutura mínima aí, pai e mãe. Eu acho que a vida real não é desculpa, assim. não, mas até não é pai e mãe, pode ser mãe, pode ser pai, Não vai nessa questão. Ai, meu Deus, para onde que não, é porque às vezes não tem pai, às vezes não tem mãe, às vezes não tem estrutura. E mesmo assim é maravilhoso. E vem os bichinhos aí, né? Coisa rica. E aí, mas eu acho que tem o lado, eu acho que o psicológico, como a Nádia falou, é o mais importante, né? Porque também, de que adianta tu pôr filho no mundo e tu até ter amor, mas e tu não cuidar dessa vida que, né, tu trouxe ao mundo? O mundo já é tão complicado, aí daqui a pouco tu vai ter um ser aí, sei lá, com problemas e vai trazer um problema para o mundo. Não sei, é uma responsabilidade, né? É uma decisão que tem que ter muito cuidado. Fernanda, Nádia, a gente trouxe o tema Matando um Leão por Dia e o assunto virou maternidade e paternidade. É que para mim o tema, desculpa te interromper, mas o tema para mim era o feminismo, sabia? Era feminismo? Eu não estava nada preparada assim para falar sobre os leões do dia. Me disseram que era feminismo. Eu vim cheia de argumento para falar sobre o feminismo, né? O Rock Night tem como slogan conversas aleatórias. E assim é no nosso domingo de noite também. A gente, claro, tem um tema, mas daí a gente conta com a aleatoriedade de cada um e cada uma que participa para trazer os seus insights. E a lógica, mais do que a aleatoriedade, é a conversa. Então a gente falou de aventura, falou de vida e natureza, mas sempre teve os filhos como nosso grande leão, e não esse leão ruim, mas assim, o leão que a gente alimenta, que a gente cuida, que é majestoso, né, Nádia, que tem uma juba linda.
Né? Tomara que meu filho tenha, não puxa o pai. Oi? Que a gente manda para o mundo. De Que a gente preferência. manda pro mundo, que os pais perdem a juba para criar esses leões, né? Então, tem disso. E que maravilhoso que foi, Fernanda. Então, se a Foi gente maravilhoso, quiser... eu não estou reclamando. Eu sei, mas daqui a pouco, então, a gente já deixa aqui marcado para falar de feminismo. Agora, eu quero falar tragam... sobre feminismo. Isso, e vocês tragam todas as bandeiras dos sutiãs aí. Eu tô aqui com as bandeiras aqui do lado, tava esperando o momento. Eu tô com as armas. Não, mas até comentando, mas eu lembro que no primeiro convite que eu fiz para a Fernanda foi assim, de nós falarmos um pouco do feminismo, da questão do empreendedorismo, da mulher, enfim, e aí nisso a gente conversando, eu queria assim, a gente vai estar totalmente enviesado para um lugar, vamos falar que a mulher tem vários leões que ela batalha todo dia, né, não só o feminismo, mas tem outros, não estou diminuindo nenhum. E que daí foi até uma coisa que acho que conversei contigo, Fernando, depois, eu lembro de ter falado, não, vai ser um leão por dia, porque a mulher tem várias batalhas todos os dias, como mulher, e que leões são esses, né? E que daqui a pouco poderia vir a questão do feminismo, sem problema nenhum, como o Cris trouxe, né? O Rock Night, a gente são conversas aleatórias que vai transitando por vários caminhos e que a gente começa com uma coisa e não sabe onde é que vai terminar. Até em alguns momentos eu digo, pô, né, tem vocês mulheres, tem filhos e trabalham, né? Então tem vários leões nesse caminho. E a conversa foi indo, foi fluindo. Não, mas foi ótima, foi maravilhosa. Não estou reclamando, gente. E eu acho que o que a gente pode falar, sim, é da importância desse movimento e de consciência de quanto vocês e nós vivemos os frutos desse movimento, né, da mulher poder trabalhar, da mulher poder criar os seus filhos, da mulher ter os direitos que tem, mas também do quanto ainda falta. E a gente sabe que falta. E do direito dela ter ou não. Desculpa, Nádia. Eu tenho muita esperança nessa geração, que eu acho que a discussão, na verdade, já está mudando para ser outra. Mais de uma vez eu ouvi da minha filha sobre os colegas dela, que ela dizia que eles não querem ser reconhecidos pelo gênero. Precisa falar mais alguma coisa? Exatamente. O ungender está se tornando uma forte tendência aí para essas novas gerações. Vamos chamar a Lara aqui para o Rock Night. Agora não dá. E prova disso, Nádia, que várias seções de roupas, por exemplo, várias lojas já não tem mais masculino e feminino. Exatamente. Porque a gente tem que exercer essa liberdade de poder vestir o que quiser, por exemplo, e de interpretar múltiplos papéis, talvez, e que está muito presente nessa gurizada, nessas novas gerações aí. E, inclusive, de namorar agora um menino, depois uma menina, depois um menino e uma menina ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso são coisas que a gente vai ter que aprender muito com eles, já estamos aprendendo, já estamos vendo, talvez ainda como sinais, ainda me corrijam aí as pessoas que trabalham com tendências, né, que pesquisam tendências, mas eu ainda acho que não é uma grande tendência, uma forte tendência, mas muitos sinais mostrando que isso tende a aumentar cada vez mais. E que coisa boa, eu fico muito feliz. Eu acho que sim, eu só lamento que eu acho que aqui no Brasil as coisas são atrasadas por outros acontecimentos, mas isso já seria uma discussão para outro Rock Night. Para outro, né? As coisas aqui demoram um pouco a acontecer, algumas coisas que deveriam ser boas, melhores para o desenvolvimento das pessoas. Mas, enfim, isso já é outro assunto. E a gente pode incluir nisso a comunicação, né? Do papel da comunicação. Como ainda... Isso aí é um baita de um tema. Próximos capítulos, próximos episódios. Nos acompanhem. Para finalizar, então, gurias, a gente quer saber de vocês que leão que vocês estão alimentando para matar no futuro. Qual é o grande projeto de vocês? O que vocês estão tocando aí? E já, por gentileza, uma breve despedida de cada uma também. Fernanda, eu falei da tua startup sobre resíduos da construção civil, mas não falei o nome, então depois tu diz o nome para a gente também. E se nesses minutos finais a Nádia quiser dar o tweet também sobre o E2, eu agradeço. Diga, Felipe.
Não, por favor, a Fernanda. Ela... Sou eu? Por favor, então, Fernanda. Então, a startup é Cinco Marias, Projetos Sustentáveis, tá? E a outra é o Lalá, Vivências da Natureza. Então, o leão que eu estou alimentando neste momento, não sei se é nesse sentido, mas eu estou alimentando o leão, das coisas boas e positivas do mundo, assim, tentando valorizar ao máximo. Eu acho que o mundo está precisando de pessoas melhores, né? Então, eu estou tentando, da minha forma, assim, fazer o meu melhor como indivíduo e incentivar outras a isso, né? Outras pessoas, tentando fazer a minha parte e me tornar uma pessoa melhor. Eu acho que, assim, eu não tenho muito o que falar. Esse é o meu leão. O meu grande desafio, tá? É isso. O leão que tá Travei. aí, o leão sou eu. Eu sou o leão. Exatamente. A leoa. Obrigado, Enfim, Fernanda. eu Obrigado. não falei muito, né? Para resgatar, então, a pergunta, o E2 era um coletivo que proporcionava experiências de cocriação e geração de ideias e soluções para os empreendedores que nos procuravam, geralmente empreendedores em início de jornada. A gente criava e facilitava eventos de ideação. Foi muito legal, acho que tanto a gente ajudou quanto a gente aprendeu. E o que eu gostei muito, como eu já falei, foi o network que a gente fez, as pessoas que a gente conheceu, inclusive esse espaço que eu estou aqui conversando agora com vocês, né? Primeiro veio o Felipe, depois veio o Cris e agora a Fernanda, que já é muito legal, né? Saber que... E a gente esteve tão próxima, né, Fernanda? Algumas vezes a gente deve até ter se encontrado nas funções. Sim, tu não me era estranha, tu não me era estranha. Então, esse mundo é muito pequeno para a gente não fazer conexões. Uma das coisas, talvez, que eu mais... que seja o meu grande leão, é justamente essa transição, porque o mercado da comunicação mudou muito. Eu gosto, sempre gostei de desafios, e agora eu estou vivendo um período que a pandemia proporcionou, que ainda veio mais dificuldades nessa área que eu transito, e o meu desafio é encontrar algo que me estimule, me deixe tão feliz como a publicidade sempre me deixou, como a produção de filmes sempre me deixou, como o cinema sempre me deixou feliz. Mas tem muitas coisas que eu estou descobrindo agora. Andei fazendo umas outras experiências também de ensino. Essas conversas com o Rock Night têm sido muito legais. As experiências com o E2 foram legais. Então, essas experiências que eu venho experimentando a partir desses anos, desses últimos anos, são um leão que, na verdade, é um leão que está indo junto comigo, caminhando. E que eu estou domesticando. Ou ele está me domesticando, ou eu estou domesticando ele. Daqui a pouco nós vamos chegar a uma solução. Ou nós vamos passear livre pela savana da África, ou eu vou enjaular ele. Alguma coisa vai acontecer. Eu acho que tu tá co-criando com esse leão, viu? Eu a acho. palavrinha do E2 aí. Acho que tu tá no E2 com os teus leões. Eu acho. Em vez de caminhos, eu vou contar leões agora. Eu acho que eu não falei o suficiente, quero complementar, então, minha fala, dei uma... Olha só, eu acho que, assim, o leão que eu estou alimentando também é justamente botar esse projeto da Ulalá, que é incentivar as pessoas a ir na natureza, porque é um projeto que eu estou resgatando, né? Esse ano, o ano passado ficou parado, e esse ano eu teria várias viagens com grupos, tinha alguns feriados, então iam ser retiros de imersão na natureza, com vivências, e aí eu fiquei super frustrada, porque veio a pandemia e acabou com tudo. Então, agora eu já estou retomando os contatos, já estou organizando coisas para ele sim ir para a rua, porque também agora é uma oportunidade, né? As pessoas vão precisar, né, desse contato com a natureza, elas não aguentam mais, muita gente quer ir para a rua, né? Claro que de uma forma segura. Então, esse é o meu incentivar as pessoas a ser melhores, é através desse trabalho, que eu estou bem, assim, conectada. Então, esse é o meu leão, né, que deu tudo certo, apesar das dificuldades do momento. E... Pois,
Só Muito- faltou se despedir, né? Ah, tem que se despedir. Não, estamos Eu? que... Eu não me despedi. Meninas, Já tá na hora? muito obrigado pela conversa de hoje, foi fantástico. Rever vocês, Nádia, principalmente aí, o E2 não, o curso da PSOE, que foi de empreendedorismo criativo, foi em 2015. Ah, foi 2015. Foi final de 2015. Eu não esqueço porque foi quando eu saí de uma empresa, foi bem casou ali junto, você está em meio curso. E quando surgiu o E2, né? Então foi um marco para nós. Gente, obrigado pela companhia, pela conversa. Eu não me despedi, agora eu entendi, não me despedi, né, Nádia? Eu também não. Eu agradeço também estar aqui com vocês. A Nádia agradeceu, eu não agradeci. Agora que eu me dei conta, gente, eu tenho que agradecer esse momento maravilhoso. Eu vou rodar a vinheta. Olha que eu rodo a vinheta, hein? Que pressão! É isso. Vai lá, gurias, por favor. Fique bem à vontade para se despedir. Não, para mim é um prazer. Vai. Não, muito obrigada pelo convite. Foi uma baita de uma conversa. Assim, é sempre bom falar de maternidade, falar com vocês. A Nádia era uma cara super conhecida. Vocês também eram uma cara conhecida antes da gente se conhecer por agora, assim. O Felipe, eu não sei de onde, mas eu conhecia ele de algum lugar. Porta dos Fundos. Eu sou o Totoro. Mas eu achei muito legal eu ter ido parar naquele Rock Night aquele dia e ter acompanhado aquela conversa que foi tão legal. Para mim foi um baita de um domingo, fechou meu domingo super bem. E estou feliz de estar aqui, vou acompanhar todos os Rock Nights e conversas aqui aleatórias, todos os assuntos sempre. Obrigado. Bom, obrigada. Beijos. Eu também quero agradecer, que eu não agradeci. Muito obrigada pela oportunidade, foi muito bom. Sempre eu adoro bater papo, ainda mais papos inteligentes como esse. A gente sempre aprende, sempre. Como Só dizia... olhando aquele grupo ali do Rock Night, eu já aprendo um monte de coisa. Como dizia o... Me dá um suor que vocês falam de umas coisas que eu quero pesquisar, eu não consigo, daí não dá para pesquisar, daí eu ouço depois, que já passaram ali, daí eu comento, ninguém mais está comentando, né? Mas eu vou alcançar ainda. Muito obrigada, gente. Muito obrigado. Como dizia o Serginho Grossman, vida inteligente na madrugada. Não, vida inteligente no Rock Night. Meninas, muito obrigado por abrir os leões que vocês enfrentaram e vem enfrentando e vão enfrentar ainda. Foi muito prazeroso, a gente ficou aí quase mais de uma hora aí conversando e foi muito delicioso participar dessa conversa. Cris, obrigado pela companhia por mais um Rock Night juntos. Um beijão para vocês. Quer deixar teu tchau, Cris? Sim, obrigado, Nádia, obrigado, Fernando, obrigado, Felipe. Turma, esse foi o Rock Night, nosso podcast, conversas aleatórias. A gente também está lá no Instagram, RN_Conversas. Também tem nos rn.conversas, @rn.conversas. E ali a gente publica os links para a gente conversar nos domingos de noite, quando a gente tem um encontro aberto, presencial, presencial no Zoom, para a gente trocar ideia e falar das aleatoriedades da vida, nossos medos, angústias, mas também nossas alegrias e felicidades de viver nesse mundo tão maluco. De novo, Nádia, Fernanda, nós é que aprendemos muito com vocês hoje, com as experiências de vocês, com a riqueza da vida, das origens, das aventuras, de tudo que a gente pôde conversar hoje aqui, e já fica aí engatilhado essa nossa nova conversa, aí sim sobre o movimento feminista ou sobre o feminismo. Tchau, turma, um prazer, muito obrigado. Até o próximo programa.